Colar na traseira do veículo que está à frente é infração e principalmente risco de acidente grave. Motoristas apressadinhos ignoram o perigo que representa o desrespeito à distância mínima no trânsito. E, segundo especialistas, manter essa distância é fundamental para que, numa necessidade, o motorista tenha tempo de frear e evitar a batida. Sinal de prudência e de bom senso. O MGTV procurou peritos em segurança de tráfego e os repórteres Cristiane Leite, Alípio Martins e Geraldo Capreta mostram agora situações que ilustram bem a importância de se respeitar a lei. Eles têm fama de ser apressadinhos. São motoristas assim, conhecidos por andar colados na traseira do carro da frente, forçar a passagem, desrespeitar o espaço dos outros veículos. Eles buzinam muito e, sei lá, acho que eles comprometem bem a segurança no trânsito. Comprometem a segurança e desrespeitam o Código de Trânsito brasileiro. É obrigatório manter distância lateral e frontal dos outros veículos, mas a lei não estabelece quantos metros. A média de um carro, né? Por exemplo, igual eu estou com esse aqui, então a distância, no mínimo, é o tamanho do carro, sei, 3 ou 4 metros. 1,5 metro, ou um passo, sem direito. E nesse caso, não adianta discutir. Quem tem que regular isso não é o motorista que está à frente, o que está atrás. Então, normalmente, se é um acidente, ele é o culpado. E ele paga pelos dois? Ele paga pelos dois. Os especialistas em trânsito dizem que as chances de batida na traseira aumentam 90% quando a distância de segurança não é respeitada. Mas como ela é calculada? Quais fatores devem ser analisados? É o que nós vamos saber agora com a ajuda de pilotos profissionais. Eles vão fazer vários testes em uma pista para exemplificar situações que ocorrem na rotina do trânsito. Na primeira simulação, 2 carros andam a 60 km por hora, velocidade máxima permitida na cidade. Em corrida de carro você dirige assim, mas no trânsito não pode andar assim, é errado, extremamente errado. E o pessoal anda assim. Como que freia? Não tem jeito. A distância ideal é aquela em que o motorista de trás consegue enxergar os pneus dianteiros do outro veículo. Ou seja, pelo menos 34 metros devem separar os 2 carros, segundo este perito. Parece muito, mas Paulo explica. A distância é necessária devido ao tempo de reação. Ao perceber que o carro da frente parou, o condutor que vem atrás demora 1 segundo para acionar o freio. E o veículo precisa de mais 1 segundo para parar totalmente. A maioria dos acidentes ocorre porque as pessoas acham que a reação é imediata. E ela não é, ela é 1 segundo. E esse 1 segundo em termos de acidente pode ser uma eternidade. Quando eu ver a lanterna vermelha dele, aí eu vou reagir. Eu gasto cerca de 1 segundo para reagir. E depois eu aplico o freio. Só que ele já aplicou antes de mim. Se essa distância que eu estava mantendo for pequena, é a hora de ter então a colisão na traseira. Nesta simulação, os carros estão separados por 34 metros, a distância correta. Não há consequências mais sérias após a freada. Observe que a distância era tão segura que ainda tivemos um espaço grande. Isso é o ideal, ou seja, se o carro da frente tem um dispositivo de freio um pouco melhor, ainda tinha o que a gente chama aí de reserva técnica. Agora os veículos estão muito próximos. Numa emergência, veja onde iria parar o carro vermelho que vem atrás. Teria batido? Teria enfiado na traseira dele, não ia sobrar nada. Se nós voltássemos o carro vermelho para trás do outro, teria uma colisão das piores possíveis, inclusive podendo ter pessoas vitimadas fatalmente ali. Depois molhamos a pista usando um caminhão-pipa. Com qualquer imprevisto nessas condições, o perigo se potencializa quando não há respeito à distância segura. Em dia de chuva, além de mantermos a distância de segurança que já comentamos, ela deve ser acrescentada, porque o atrito do asfalto estará menor. Eu diria que em torno de uns 10 metros a mais. E além da distância de segurança, independentemente das circunstâncias, um lembrete essencial para todo motorista. É preciso sempre estar atento à conservação dos pneus. Abaixo de 2 milímetros de borracha, ele não tem segurança alguma, ele não obedece a freada, ele não obedece a direção. Como que o pessoal pode saber se tem 2 milímetros ou não? Pega-se um pau de fósforo, um palito e coloca-se no pneu. Se ele não aprofundar e não sumir, se ele não sumir, tem menos de 2 milímetros de borracha, o pneu tem que ser jogado fora. Manutenção em dia e prudência ao volante. Essa combinação dá certo.
Não tenhamos dúvida, quando nós mantemos distância de segurança, no que diz respeito ao acidente chamado de colisão na traseira, a tendência é ele zerar e não acontecer com aquela pessoa que pratica essa regra de segurança. Segundo a BH Trans, no primeiro semestre deste ano, o número de multas por desrespeito à distância de segurança cresceu 30% na capital em relação ao mesmo período do ano passado. Fique atento e seja prudente para você não entrar nessa estatística.